Tiago, capítulo 2. Não se deve fazer acepção de pessoas. Capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Capítulo 2, versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, capítulo 2, versículo 3. E tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Capítulo 2, versículo 4. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Capítulo 2, versículo 6. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Capítulo 2, versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Capítulo 2, versículo 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Capítulo 2, versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Capítulo 2, versículo 11. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Capítulo 2, versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Capítulo 2, versículo 14. A fé sem obras é morta. Capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Capítulo 2, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, capítulo 2, versículo 16. E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Capítulo 2, versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Capítulo 2, versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre
sobre o altar o próprio filho Isaque. Capítulo 2, versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Capítulo 2, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Capítulo 2, versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Capítulo 2, versículo 25. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Gostaria de falar a respeito do capítulo 2, versículo 17, que diz: Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Amém? Aqui a palavra de Deus está nos dizendo que a fé sem obras é morta, porque quem tem fé faz as obras, faz a vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, hoje e sempre. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.